Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a escolha adequada do sistema de cozinha. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorim, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Se você me acompanha há algum tempo aqui no Gear Tips, já deve ter me ouvido falar sobre sistemas como sistema de abrigo, sistema de dormir, sistema de vestuário, e isso se aplica também ao sistema de cozinha, ou seja, todos os equipamentos que nós vamos utilizar durante a prática da cozinha outdoor. Quando a gente fala de cozinha outdoor, a gente pode dividir em basicamente dois grupos, dois tipos de camping. O camping estruturado, que é o camping familiar, onde a gente não tem muito problema em relação a peso e volume dos equipamentos. E aí, de uma forma geral, são utilizados aqueles fogareiros horizontais ou fogareiros de bancada que tem uma estrutura para cozinhar muito mais eficiente para grandes grupos. Eficiente no sentido de estabilização da panela em cima do fogareiro e também do tipo de combustível utilizado, que é mais fácil, ou seja, o combustível gasoso. Porém, quando a gente fala do camping que envolve o trekking autossuficiente, em que a gente precisa levar tudo na mochila, as escolhas passam a ser um pouco mais complexas. Para a escolha adequada do sistema de cozinha, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O número de pessoas no grupo para que você vai cozinhar ou que vão cozinhar, vão utilizar esse sistema de cozinha, ou seja, você vai levar algo só para você ou vai levar algo para o grupo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o tipo de clima, o ambiente em que você vai estar. Um cartucho a gás funciona ou você precisa de um fogareiro que seja pressurizado com combustível líquido? A partir dessas escolhas, você também vai definir o tipo de alimento que você vai preparar e, consequentemente, o tipo de utensílios, panelas, pratos e etc. Para exemplificar, eu estou aqui com dois tipos de fogareiro, um fogareiro vertical e um fogareiro com cartucho remoto. Em ambos os casos, eles utilizam cartuchos de gás. De uma forma geral, os fogareiros verticais devem ser utilizados com panelas menores. E o ideal para panelas maiores são os fogareiros com cartucho remoto. Isso em função principalmente do tamanho e da estabilidade do fogareiro. Quanto mais alto for o fogareiro, mais instável ele pode ser. Consequentemente, cozinhar em panelas grandes em fogareiros menores pode ser um problema e pode ser um risco a não só você se queimar, mas também perder toda a comida. Bom, já nesse tipo de fogareiro, que ele está mais próximo do chão, porque o cartucho é remoto, ou seja, está afastado, eles geralmente são maiores e, consequentemente, mais estáveis. Então, são mais indicados para panelas maiores, consequentemente, para grupos maiores. O tipo de comida a ser utilizada também é uma questão a ser levantada, estudada e planejada. Por exemplo, ao utilizar uma panela menor para uma ou duas pessoas, eu recomendo muito o uso de comida liofilizada. É claro que eu estou descartando o uso de miojo e etc, porque hoje a gente já tem outros tipos de alimento muito mais interessantes, saborosos e nutritivos do que simplesmente o miojo. Mas é claro que isso é uma escolha sua. Eu vou dar aqui a minha recomendação ou o que eu utilizo normalmente. Quando eu quero ir mais minimalista, ou seja, levar menos equipamentos menores e menos peso total na mochila, eu utilizo uma panela pequena em que eu vou apenas ferver a água. E a água vai ser utilizada para as comidas liofilizadas. Quando a gente pensa na comida liofilizada, a grande vantagem dela é o peso e o volume. Como a água é completamente retirada no processo de liofilização, elas são muito mais leves e basta você hidratar. E, obviamente, o ideal é hidratar com água quente para que a comida fique mais saborosa, mais agradável ao paladar. Hoje eu estou aqui com um exemplo da Lionutri, são comidas liofilizadas prontas para comer, basta apenas você hidratar. Então, nesse caso, a ideia é ferver a água e hidratar a comida, e aí você pode comer tranquilamente. Uma coisa que nas comidas liofilizadas faz com que você também economize peso e volume, além da própria comida que é mais leve, é a não necessidade de utilização de um prato.
ou de uma tigela. O que você pode fazer é, com cuidado, obviamente, abrir a embalagem e colocar dentro da própria embalagem a água fervendo. É claro que você pode colocar o conteúdo da embalagem, ou seja, a comida liofilizada, dentro da própria panela com água quente e comer aqui dentro, ou seja, você também não precisa levar um prato ou uma tigela. Porém, eu estou pensando numa atividade em que você vai cozinhar para 2 pessoas, ou seja, 2 pessoas vão utilizar o mesmo sistema de cozinha. Nessa situação, o ideal é que você tenha ou os 2 pratos ou os 2 pacotes de comida liofilizada você vai utilizar colocando a água aqui dentro. Dessa forma, vai precisar basicamente do talher. Então essa é uma situação em que você consegue, de fato, economizar peso e volume dos itens que você vai transportar. Uma outra possibilidade de comida são as comidas termoprocessadas, e aí eu vou cair em 2 grupos de comida. O primeiro delas são as comidas como da ProMilk, que são prontas para consumo e não precisa de nenhum toque final, ou seja, você pode já consumir diretamente. E a ideia nesse caso é ou você utilizar um fogareiro menor para fazer em banho-maria, ou seja, você vai colocar os próprios sachês de alimento dentro da panela com água quente, para que aí ela possa ser aquecida, ou você de fato vai usar a panela para colocar todo o conteúdo. Mas nesses pacotes de comida da ProMilk, de uma forma geral, vem 3 ou 4 alimentos diferentes separados em saquinhos. Por exemplo, a feijoada com arroz e batata. São 3 saquinhos diferentes em que você vai eventualmente aquecer separadamente. Então, nesse caso, você também pode utilizar uma panela menor apenas com a água. E se quiser comer tudo dentro dos pacotes, também pode. Ou seja, você economiza também a questão de prato, tigela, enfim, vai precisar levar o talher e, obviamente, a comida. Porém, quando a gente passa para a categoria de expedição, em que nós vamos eventualmente cozinhar para um grupo, a ideia é levar panelas maiores e, de uma forma geral, mais de uma panela e, eventualmente, frigideira. Um parceiro nosso do Gear Tips Club, que eu gosto sempre de mencionar, nessa situação de comida e de levar muita comida saborosa, é o pessoal da OBB, da Outward Bound Brasil. Em todos os cursos e atividades que eles fazem, eles levam fogareiros desse tipo, ou seja, fogareiros que são com cartucho remoto, eventualmente com combustível líquido, panelas grandes, frigideiras grandes para cozinhar para o grupo inteiro. Nesse tipo de atividade em que o grupo vai dividir o sistema de cozinha, a gente tem a possibilidade de levar mais comida, consequentemente fazer um banquete muito maior na hora do jantar. Esse tipo de comida pode ser variado e eu gosto muito dos cardápios da Vapsa. Por exemplo, esse aqui é a carne seca desfiada. Você levando 1 ou 2 pacotes desse, pode levar cebola, pode levar azeite, enfim, e dar uma complementada, um toque final para que a comida fique muito mais saborosa. E, como eu disse, todas essas atividades de expedição em que o foco não é no minimalismo, mas sim em também criar na hora do jantar uma maneira de interagir, uma maneira de confraternizar, aí você consegue utilizar esse tipo de alimento. Agora, nada impede de também, quando você for sozinho ou com um amigo numa panela pequena, levar o tipo de alimento pré-pronto ou pronto, como alimento termoprocessado. No final das contas, o que importa é o que você gosta. Se você gosta de comer melhor, consequentemente você precisa estar preparado com uma panela eventualmente maior, com um fogareiro mais apropriado a essa panela e, obviamente, o tipo de alimento para você cozinhar nesse tipo de equipamento. Se você prefere ir mais leve, você vai levar um fogareiro mais leve, uma panela mais leve e o tipo de alimento tem que ser compatível. Bom, o recado final que eu gostaria de deixar é, primeiro, faça o que você gosta, ou seja, gosta de comer durante a noite no acampamento, vá mais estruturado, vai levar mais peso, porém você vai comer muito melhor. Você quer ir mais leve? Busque as comidas liofilizadas, vá com fogareiros menores, mais compactos, eventualmente em vez de um fogareiro a gás, uma espiriteira, curta o seu barato. Segundo ponto é, faça o planejamento da forma adequada. Ou seja, com base no tipo de alimento você gosta de consumir, com base no tamanho do grupo que você vai fazer essa atividade, ou seja, em termos de cozinha propriamente dita, escolha panela e fogareiros adequados para cada uma dessas atividades. E você, qual é o seu barato? Você prefere levar um equipamento um pouco mais pesado e volumoso, mas comer melhor? Ou ir para o lado mais minimalista? Deixa aqui nos comentários o que você leva normalmente para comer e que tipo de equipamento você utiliza. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que a gente responde. Um abraço e até o próximo vídeo.